Pessoal, então, muito boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live com um profissional com uma bagagem gigante na indústria farmacêutica. Iniciou como representante e chegou à posição de gerente nacional de vendas, gerente nacional de demanda. Então, tenho certeza que essa trajetória, né, toda essa bagagem vai nos inspirar muito positivamente. Então, sempre falando do propósito aqui do nosso canal, do nosso perfil, que é divulgar, né, a indústria farmacêutica para as mais diversas áreas, para os mais diversos profissionais. A indústria farmacêutica ainda é muito desconhecida por muitas pessoas, então a gente tem esse propósito aqui de divulgar a indústria como um todo, não só a imunologia, que é a área que eu tenho mais know-how, mas sim em todas as áreas, as mais diversas áreas, marketing, vendas, área médica, para que todos realmente possam conhecer mais a fundo esse papel da indústria farmacêutica e os profissionais que fazem parte da indústria. Então eu vou chamar aqui o Ronaldo, vou deixar que ele mesmo se apresente. Agora, meu Fala, amigo, deu Felipe! certo. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Tudo jóia. É o que você falou, né? Ao vivo tem dessas coisas, né? Tem, entendeu? Essas coisas. Tecnologia, às vezes, é um comandozinho ali no Instagram, que não tá a câmera liberada, por exemplo. Aí, às vezes, acontece isso, mas que bom que estamos aqui. É Me isso escuta bem, mesmo. Ronaldo? Tudo jóia, Felipe. Obrigado aí pelo convite, tá? É uma oportunidade muito boa aí para a gente trocar experiências, enfim, falar um pouco aí dessa carreira que é maravilhosa, que é atuar, trabalhar na indústria farmacêutica. Eu super agradeço, né, também a sua presença, a sua participação. Conversamos em off, também vi todo o seu currículo e é uma bagagem realmente incrível que eu tenho certeza, como eu falei na introdução, que vai inspirar aí muita gente positivamente. Então, Ronaldo, para a gente começar, eu peço que você se apresente, quem é o Ronaldo, que fale um pouco aí de você. Tá, legal. Felipe, eu sou um profissional que atuo na indústria farmacêutica há 27 anos, um pouco mais, né? Eu inicio minha carreira lá na Medley como estagiário. Essa era a forma de entrar na indústria farmacêutica naquele período, né? Você identificava ali quais eram as empresas que contratavam pessoas sem experiência e normalmente isso se dava através do estágio. A minha avaliação é que eu construí uma carreira muito consistente na área de demanda e vendas da indústria farmacêutica, na área comercial. Então, eu passei por todas as posições: representante júnior, pleno, sênior, gerente distrital, regional, até a posição de gerente nacional. Como exercendo posições de liderança, eu já tenho mais de 20 anos, sendo praticamente 15 delas líder de líderes. Então, Legal. isso traz aí uma série de vivências muito boas para a gente enriquecer aqui a nossa conversa e bater um papo bem gostoso. Muito bacana, Ronaldo. É curioso que a minha época também, eu entrei como estagiário, né, na Scherg Plau, como você falou, era o meio que a gente tinha, né, para ingressar, e depois de um ano fui aí efetivado e lá se vão 23 anos de carreira na indústria farmacêutica. Muito legal, passa um filme, né, na nossa cabeça. Ronaldo, e o que mais te motivou, né, a entrar mesmo na indústria, né, e como que foi esse início para você, lá no comecinho mesmo? Legal, legal. Boa pergunta, porque acho que tem uma conexão direta com as decisões que a gente toma e o impacto delas para a nossa vida, né? Que no momento que a gente toma, a gente nem imagina. Então, o meu interesse pela indústria farmacêutica, ele nasce ainda na faculdade. Os primeiros semestres de faculdade, eu fiz uma amizade com um colega que já era da indústria, na época trabalhava na Servier, e ele me falava assim com muita empolgação do segmento, os aprendizados, a possibilidade de ter uma interação diária com vários médicos de várias especialidades, o quanto os seus produtos verdadeiramente contribuíam para a saúde, para esse médico oferecer uma condição melhor de tratamento para o paciente dele. Então, falei, eu quero entrar nesse segmento, acho que eu tenho tudo a ver com ele se conecta comigo e eu posso contribuir. E o início da carreira na indústria farmacêutica, ela é muito desafiadora, né? O início, porque você imagina o seguinte, eu até então não sabia o que era indústria farmacêutica.
Então, a quantidade de conhecimentos novos que você precisa adquirir, que você é submetido, eu lembro, é muito grande. Eu lembro que ao final do meu curso de integração, durou uma semana, eu estava assim, com aquela exaustão física e mental, mas ao mesmo tempo um sentimento muito forte de prazer, sabe? Porque eu estava me conectando com novos conhecimentos que, enfim, tinham um valor muito grande para mim naquele momento ali e ia impulsionar toda a minha carreira. Muito legal. Eu me recordo muito, né, dos cursos de novos, né, dessa época que nós entramos na indústria, realmente, para quem era neófito, que é aquele profissional sem experiência prévia, era assustador, né? Porque é uma parte científica extremamente robusta, é uma parte também de vendas, marketing, então são muitas informações e os cursos duravam de uma semana a 15 dias, e provas, e era realmente super desafiador, mas depois que a gente ingressa, que a gente começa no campo, é o que eu falo, quando o mosquitinho da indústria, né, pica a gente, é muito difícil sair, porque é muito apaixonante. Ronaldo, e falando um pouco dos seus desafios, né? Quais foram os principais desafios em toda essa jornada aí até a gerência nacional de vendas? Imagina assim, ó, cada posição que você ocupa, ela está envolvida numa complexidade, né? Com demandas muito diferentes. Então, assim, para a gente orientar aqui a nossa conversa, falar aqui de alguns aspectos que eu acho que foram mais impactantes nesse meu processo de construção de carreira na indústria farmacêutica. Então, primeiro é como que eu acelerei o meu processo de desenvolvimento, que é entender aquilo que seriam as novas exigências dessa posição, dessa cadeira que eu ocupava, tá? Porque a partir do momento que você consegue fazer as conexões certas e acelerar esse processo de desenvolvimento, você começa a atender mais rapidamente e melhor essas novas demandas. Que são o quê? Fazer muito bem feito o diagnóstico de pessoas, de mercados, né? Entender muito bem como que você estrutura, otimiza a estrutura que você tem nas mãos. Porque quando você passa a exercer um cargo de liderança, isso vai ser preponderante para você ser mais eficaz, para você ser mais produtivo dentro daquilo que a gente é submetido constantemente em termos de complexidade de mercado, momentos de marca, virada de resultado. Então, esse processo de aceleração da curva de aprendizado com olhar para esses pontos, eles foram primordiais para eu vencer esses desafios aí ao longo da minha vida. Muito legal. E a gente estava conversando em off, né, o quanto de oportunidades que a indústria farmacêutica oferece, né, seja ela verticalmente, seja de forma horizontal, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessas transições, né, de representante para gerente distrital e para gerente distrital, para gerente nacional, ser líder de líderes. Então eu pessoalmente, quando eu fui promovido a gerente distrital, eu sempre conversava muito com o meu nacional sobre esse tema, porque eu sempre tive a curiosidade como seria ser líderes de líderes, já procurei alguns cursos, inclusive, e eu queria que você compartilhasse com a gente tanto a mudança de representante para gerente distrital, como gerente distrital para esse grande desafio que é liderar gestores. Eu vou sugerir, inclusive, uma leitura que eu acredito que contribui bastante, é um livro chamado Pipeline de Liderança. Eu utilizei esse livro na minha passagem pelo Abbott. Na época a gente fez um processo de imersão lá muito grande dentro de um curso de desenvolvimento de lideranças e ele foi muito representativo, tá? Então fica aí. Muito bom. E esse livro fala exatamente dessas etapas de transições. Então vamos pegar assim esse primeira responsabilidade de assumir uma posição gerencial, que é a gerência distrital. Uma posição extremamente importante dentro da indústria farmacêutica, tanto é que em várias companhias outras posições já foram discutidas, mas a de gerente distrital nunca foi discutida em lugar nenhum devido à sua importância. O que eu vejo? O gerente distrital, ele tem uma mudança muito importante no escopo da função dele nessa transição de representante para essa primeira posição de liderança. Quando é que eu avalio que um gerente distrital ele sentou ali na cadeira e ele de fato assumiu essa nova posição, essa nova responsabilidade dele? Quando ele passa a entender que por mais que ele esteja próximo à execução, ele vivencie
o dia a dia da execução, ele passa a ser o guardião da estratégia, né? Então o papel dele agora é desenvolver uma equipe que entenda muito bem a estratégia e execute com excelência. Aí esse profissional adquiriu uma senioridade nessa posição de gerência distrital. E a liderança de líderes, imagina o seguinte, você amplia muito o seu escopo, essa vivência diária da execução ela já não é mais o seu dia a dia, porque principalmente como gerente nacional, você passa a ser responsável por uma outra série de atividades que envolve também contribuição na construção da estratégia, interação com áreas internas, enfim. Então, é super importante, isso para mim foi fundamental, entender isso e saber como aplicar, você desenvolver processos. Quais são os processos, as melhores práticas que vão garantir que uma estratégia aconteça num país do tamanho do Brasil, com a mesma qualidade de execução, dentro dos tempos estabelecidos, né? Com a mesma nível de entrega, para a gente ter uma comunicação única com um time que atua num país do tamanho do Brasil. Então, você ter processos muito bem estabelecidos, rituais de acompanhamento dessa execução, são fundamentais para que você tenha sucesso num escopo de líderes. Muito legal, muito bacana, Ronaldo. Eu percebo, né, no dia a dia, conversando com amigos, gestores, que uma das falhas, né, que costuma muito acontecer é quando você é promovido, você é um excelente consultor, um excelente representante e você quer que a equipe seja ali realmente o seu espelho, né? Que faça ali exatamente o que você fazia e é completamente diferente, né? Alguns percebem rapidamente isso, que não é assim, outros demoram mais um pouco. Fala um pouco sobre essa percepção, né? Dessa diferença, que o gestor, por exemplo, eu tive a oportunidade de gerenciar também a metade do Brasil, menos São Paulo e Sul, como você falou, é um país continental, com 7 consultores. Cezinha está aqui também na live, seja bem-vindo, Cezinha. E cada um, literalmente, é cada um. Então, como administrar e não querer que todos façam o trabalho que você fazia quando era consultor ou rep? Tem uma coisa que eu penso, assim, que é primordial na liderança, você tem indicadores, né? Você tem KPIs de entrega porque eles são o norte, eles são o farol. Mas quem entrega indicador são pessoas. Tá? Não adianta você achar que você vai construir um time de Ronaldo, de Filipes. Não existe isso. Você tem que entender as potencialidades de cada pessoa do teu time e extrapolar isso, otimizar essas potencialidades. Pelo contrário, eu acho que um time diverso, para usar aí uma palavra da moda, é um time que realmente se torna melhor em termos de qualidade e produtividade. Você tem pessoas que serão muito boas em análises, outras serão extremamente criativas, uma tem uma profundidade técnica muito forte, outra tem uma força muito grande nas relações, né? Tanto é que a gente fala de competências múltiplas quando a gente tem um olhar para o profissional. Então, essa variação dentro de uma equipe ela é extremamente valiosa e a liderança precisa entender isso e respeitar, né? Então, a partir de saber trabalhar com essas diferenças é que, de fato, você constrói um time consistente e com entregas efetivas. Muito bom, Ronaldo. Você com certeza já participou de vários processos seletivos, né, como recrutador, tanto para representante quanto gerente. Quais as principais competências que você considera, né, para quem quer realmente crescer dentro da indústria farmacêutica, seja vertical, seja horizontalmente? Vamos elencar aqui, vamos pegar 4, acho que a gente tem muitas competências aí, vamos pegar comunicação, essa é a essência do nosso trabalho. Só que vamos pensar assim a comunicação sobre o processo de influência. Como é que eu mobilizo as pessoas, tá, para fazer aquilo ou para utilizar o meu produto, enfim, para ter uma efetividade maior na demonstração de um estudo que defende a minha marca, enfim, a melhoria daquele produto que eu estou levando. Foco no paciente. Acho que a indústria farmacêutica trabalha na construção de produtos e serviços totalmente orientados, direcionados aí para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Foco em resultado.
As empresas precisam disso para elas continuarem prosperando, tá? E tem um tema que cada vez mais tem sido utilizado pelas empresas, que é a orientação por dados. Né? Por quê? Porque é aquela forma concreta para eu avaliar tudo aquilo que eu implemento, em termos de ações, em termos de projetos, e entender de fato o quanto isso está me levando para a direção que eu preciso. Muito legal. O que mais temos, né, na indústria são dados, né, informações e a importância, né, eu sempre comento sobre isso, dessa análise quantitativa e qualitativa, né, você ter os dados e saber exatamente o que vai fazer, né, com esses dados. A gente não tem como, o porquê trabalhar, aspas, no escuro, tendo tantas ferramentas, né? E, inclusive, ainda vou além, a importância, principalmente do representante, de quem está na linha de frente mesmo, da força de vendas, alimentar essas plataformas de CRM. Porque hoje a gente já não fala mais nem de personalização, é hiper personalização, né? Aí na era da inteligência artificial. Então, muito bacana você trazer isso, é trabalhar bem os dados e não ficar, no caso do representante, nós temos muitos representantes, muitos neófitos, temos gerentes também aqui, mas não ficar naquela visita robótica, fazendo a mesma coisa e literalmente tratar de cada médico um projeto, tirar aquele médico do ponto A para um ponto B, né, e consequentemente ajudando aos pacientes, que como você falou aqui, foco no paciente, que aí é o nosso maior propósito, sem sombra de dúvidas. Muito legal, Ronaldo. E o dia a dia de um gerente nacional de vendas, de demanda, como é esse dia a dia, né? Então a gente conhece bem o dia a dia eu conheço bem, né? Do rap, do consultor e do GD. E como é o dia a dia do gerente nacional? Como é que eu distribuo o meu tempo? Acho que quanto mais você sobe em termos de degraus, de posições dentro da carreira da indústria farmacêutica, mais você é envolvido numa série de atividades. Então você tem que ter um planejamento muito bom. Então eu me baseio sempre na divisão do meu tempo. 30 a 50% do meu tempo eu dedico ele para o trabalho com o time em campo. Seja na visita de clientes, seja na discussão de projetos mais regionais, desenvolvimento de pessoas, entender como é que eu melhoro um resultado, eu contribuo para a melhora do resultado numa região e que esse resultado vai impactar o todo. Tá? Então eu saio como gerente nacional pensando assim, quais são as minhas áreas de atuação, onde eu preciso contribuir de alguma forma para que a performance melhore, para que aquilo avance e, consequentemente, o resultado do Brasil cresça. Tá? E os outros 30% ou 70% do tempo, aí depende, eu falei de 30% a 50%, vou colocar assim, a metade do restante, é me municiar muito disso que eu vi no campo e trazer para as discussões com os stakeholders internos. Eu estou falando de marketing, estou falando de compliance, eu estou falando de treinamento. Como é que eu municio esse time com ferramentas, com capacitações, com investimentos, com melhorias de processo, para que o time tenha cada vez condições de executar melhor, com mais qualidade e, consequentemente, ser mais produtivo, né? Então, muito legal. Essa é a divisão do meu tempo, essa é o meu dia a dia. Muito legal seja muito bem-vindo, Sérgio. Esse trabalho do campo, né, Ronaldo? Então a importância, independente do nível hierárquico, de estar ali na ponta, de estar ali no campo, ver o que está acontecendo, essa questão da coisa regionalizada, né, de saber exatamente a realidade de cada uma das regiões, tá pegando insights, né, em todo o Brasil e, como você falou, levando ali para a matriz, né, para distribuir para todo o país. E puxando justamente esse gancho nessa linha, você poderia compartilhar algum projeto ou iniciativa que foi super marcante assim na sua carreira, na sua jornada? Eu vou pegar, assim, eu fui sempre envolvido em vários projetos, mas vou pegar o mais recente, tá? Em 2022, eu fui chamado por um chefe que eu já tinha trabalhado com ele em uma outra empresa para estruturar dentro de uma grande farmacêutica nacional a área de saúde da mulher, dor e sistema nervoso central, tá? Essas três áreas, ela tinha um forte potencial de crescimento dentro da organização, mas ela nunca tinha tido uma liderança dedicada, porque ela ficava acoplada a uma outra estrutura, a uma outra unidade, que como tinha um faturamento muito maior, essa atenção não acontecia da forma que precisaria.
E eu digo que foi um desafio muito grande porque a gente precisou estruturar vários pilares do processo. Então, desde indicadores de performance, construção de plano de negócio para a unidade, para a gente entender o momento que a gente estava, o perfil dos profissionais que nós precisávamos, como é que a gente ia trabalhar a governança, sistema de meritocracia, tá? Então, a interação ela foi muito forte com todas as áreas, porque teve muita necessidade de construção de processos, de melhorias de metodologias, tá? Então, eu avalio que isso foi um projeto recente e muito robusto, e que trouxe muito resultado, porque só para você entender a complexidade desse momento lá, eu tinha, por exemplo, a responsabilidade de uma área de dermatologia que já estava na estrutura e funcionando há mais de 5 anos e que até então não se pagava. Então a gente fez uma otimização de estrutura para que viabilizasse a continuidade desse trabalho, tá bom? Estava falando ali de uma estrutura com mais de 40 pessoas que estava regionalizada e a gente capilarizou para todo o Brasil a partir de uma entendimento de sinergia de portfólio, a gente unificou isso com a ginecologia e teve condições de expandir e ampliar em número de pessoas. A empresa tinha adquirido um portfólio de uma multinacional alemã, né, já numa maturidade, então a gente precisou identificar muito bem dentro desse portfólio quais eram as marcas que dentro desse ciclo de vida mais maduro ainda tinham potencial de crescimento e quais eram as estratégias que a gente precisaria construir para, de fato, estender o ciclo de vida dessas marcas por todo o potencial de faturamento que elas tinham. E o resultado disso foi uma linha que passou a ter resultado. Acho que fugiu o seu áudio, Ronaldo. Tá me escutando? Agora voltou. Uma utilização de estrutura e um crescimento acima do mercado. Crescimento acima de 2 dígitos. Foi muito espetacular, um baita desafio, né? Você trouxe um ponto importantíssimo aí do trabalho em equipe, né? E o mais importante aí esse resultado maravilhoso, muito bacana, parabéns. Eu falei aqui Sérgio, mas se eu não falar Colasso, né? Ninguém vai conhecer. Escreveu aqui meu líder, Ronaldo, grande Colasso, pernambucano. O Colasso fez parte dessa jornada aí, da construção desse trabalho, viu? Olha aí, Colasso. Contribuiu muito. Coisa boa. A gente tinha uma situação bem delicada lá em Recife e ele entrou e trouxe muita qualidade à gestão e à performance local. Muito bom. Colasso é um querido, se não me falha a memória, fomos contemporâneos, acho que na Sherg Plau, tem muitos anos, mas o Colasso, lembro muito bem dele lá em Recife. Richard entrou, seja bem-vindo, Richard. Caio Ribeiro, não sei se é parente seu, deve ser, colocou aqui, alimentar os stakeholders internos é fundamental para a efetividade da estrutura. Sim, o Caio é meu filho. Trabalha na área comercial da Ambev, hein? Nossa senhora, então é mestre, né? A Ambev é uma baita empresa aí, uma área comercial super robusta. Inclusive foi o aniversário dele, parabéns recentemente, eu vi uma postagem, né? Então seja muito bem-vindo, prazer, Caio. Nossa, tá bombando aqui de comentários. Eurico. Trabalhando juntos já por 2 oportunidades, um baita profissional. Olá, Felipe, boa noite. Você fez uma excelente escolha ao convidar o Ronaldo. Tenho o privilégio de conhecê-lo há alguns anos e tive a satisfação de trabalhar com ele em 2 empresas. Muito bacana, é uma turma grande aqui. Legal, Ronaldo, ver todo esse carinho, né? E o que a gente deixa, né? Esse legado aí não tem preço. Ronaldo, a gente falou muito sobre as linhas regulares, né? A primary. Como você, entrando um pouco na imuno, como que você vê a importância do mercado na imunologia hoje dentro da indústria farmacêutica, já que é uma linha que cresce muito, o pipeline é gigantesco, né? E eu falo muito na imuno, que é o meu maior know-how, aqui tanto no perfil como no canal. E aí eu queria que você falasse da sua visão sobre a imunologia hoje na indústria como um todo. Felipe, é uma área que inclusive eu me interesso muito, tá? É uma área Bacana. que chama muito a atenção. Por quê? Acho que tem todos os aspectos que você já mencionou muito bem. Agora vamos pensar na jornada do paciente que tem uma doença autoimune, né?
Esse paciente ele tem um forte impacto na qualidade de vida. Esse paciente tem uma condição clínica ali que impacta a família, né? E o sistema de saúde. Então, se a gente fizer uma pesquisa no Google simples aí, olhar o mercado de doenças autoimunes, você vai ver que está aumentando o diagnóstico, porque os mecanismos têm melhorado, mas o estilo de vida da população ele contribui para que aumente a incidência da doença. Então, essa é uma área que cada vez vai ter mais interesse da indústria e desse ecossistema como um todo. Tá? Então, acho que a gente entender quais as exigências, as capacitações necessárias para atuar bem nesse mercado, é extremamente relevante, porque ele tende a se ampliar bastante. E eu ainda falo sempre, quem vem de uma linha de primary care, né, ele tem uma facilidade muito grande em ser um profissional de sucesso. Eu diria que ele tem, não diria facilidade, mas ele tem uma vantagem. Porque se você pegar as doenças autoimunes hoje, elas estão muito relacionadas dentro das especialidades que a primary care visita. É um neuro, é um gastro, é um procto, é um reumato, né? É um oftalmo. Então, muitos desses profissionais que tratam essas doenças são visitadas por muitas das pessoas que estão hoje em linhas de primary care e querem ter interesse em fazer essa transição. Perfeito, perfeito, Ronaldo. E eu sempre comento, né? Eu fui primary quase 7 anos na Schering Plough, em diversas especialidades, com diversos produtos. E o trabalho, ele muda completamente, né? Então, deixa de ser ali a conquista, vamos dizer assim, da prescrição médica, né? A geração da demanda, para falar mais correto, e o paciente vai na farmácia, compra o medicamento, né? E é mais ou menos, né, essa jornada. O representante também visita o ponto de vendas, enfim. Quando a gente começa a trabalhar numa linha de alta complexidade, acesso dependente, aí muda completamente o escopo no sentido das fontes pagadoras. Como eu falei, acesso dependente, então tem que conhecer muito bem o sistema de saúde brasileiro, público e privado. A questão da gestão das contas está muito presente nas contas, que são as clínicas, né, os hospitais e a parte científica. Então, na live da semana passada com o Dr. Gleison, um dermatologista referência, né, Brasil e mundo, ele comentou, para a psoríase hoje, por exemplo, a gente tem 12 imunobiológicos. Né? Então, excelentes produtos. A diferença está ali no detalhe. Então, quanto mais conhecimento científico, mais você vai poder ajudar o médico, consequentemente ajudar o paciente e também encurtar essa jornada do paciente, que é uma jornada relativamente longa, da prescrição ao acesso. Quando o medicamento está incorporado, ou no sistema público, ou na saúde suplementar, é um pouco mais rápido, né? Mas quando não está incorporado, aí a jornada é ainda mais desafiadora. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, e para quem tem interesse, é realmente uma área apaixonante, muito bacana, Ronaldo. A gente fala sempre também dessa questão de tendências para o futuro na indústria farmacêutica. Como que você enxerga essas tendências para os próximos anos? Vamos olhar isso sob o seguinte aspecto, né? O mercado farmacêutico total, ele cresceu em 2024 12%. Tá? As previsões estimam que esse ano o mercado farmacêutico vai crescer 9%. Então você tem aí uma retração dos níveis de crescimento. Mas, pessoal, isso não tira em nada a importância e o interesse nesse mercado, os investimentos. Pelo contrário, é um mercado gigante e vai continuar sendo extremamente interessante para todos. Agora, o que acontece? Quando você tem esse cenário de forte competição, e é importante a gente entender que essa retração ela está em função de achatamento de margens, redução de valores médios de produtos, ela não está em consumo. O consumo continua crescendo. Tá? Mas esse cenário ela obriga os competidores a anteciparem movimentos, a mudarem estratégias. Então, isso aumenta a complexidade e o nível de exigência para os profissionais inseridos. Né? Então, você começa a ver hoje na indústria farmacêutica, inclusive a criação de algumas posições que até pouco tempo atrás você não tinha, né? Ou que não eram tão evidentes como é hoje. É um cara de acesso e price. Né? Uma pessoa que é muito capacitada a fazer uma análise de experiência do paciente,
Então, você tem uma valorização cada vez maior dos programas de paciente, que é realmente para você entender essa jornada e como impactar melhor esse paciente. Enfim, iniciativas como trabalhar com ferramentas omnichannel, ter realmente isso que você trouxe. Como é que eu pego um estudo e aí um curso, como que você oferece, eu acho que contribui sobremaneira para isso. Como é que eu faço uma leitura de um estudo? O que eu entendo que é relevante? E como é que eu trago as informações que estão nesse estudo para uma discussão consultiva com o meu médico? Perfeito. Né? Para gerar valor à visita, para oferecer para ele, através do conhecimento, uma condição dele tratar melhor o paciente dele. É o que você falou de novo, né? Encurtar essa jornada dele, melhorar a qualidade de vida, enfim. Então, é tudo isso que eu acho que os cursos hoje, como que você oferece, dentro de uma grade muito bem planejada, com temas, com tempos, com profissionais qualificados. E aí eu faço até a correlação dos cursos existentes hoje com um MBA, que é você atender na prática, né? Isso. É aquilo que você aprende hoje e executa amanhã. Exatamente. Você tem um momento de transformação muito forte, Felipe. Verdade, muito bom, Ronaldo. E pegando esse gancho, o curso preparatório para consultor técnico da imunologia vem exatamente nessa linha, né? Então, vou aproveitar, a próxima turma vai acontecer nos dias 4, 5, 11 e 12 de agosto, das 19 às 21 horas. Tem um link com o grupo do WhatsApp aqui na minha bio, então quem tiver interesse na próxima turma de agosto, é só entrar em contato. Então, eu cuido de toda essa parte técnica, né, por ter passado por empresas como Roche, Johnson & Johnson, Novartis, né, a Priscila, que é uma Emercel da área médica, cuida de toda a parte científica. A Priscila é PhD em imunologia, então o curso é bastante robusto, e nessa turma de agosto a gente vai ter a felicidade de ter como convidada, né, a Graziela Ribeiro, falando da visão do gestor nos processos seletivos. Então o curso é 100% ao vivo, com muito tira-dúvidas, e é mão na massa, é o que você falou. É para sair e entrar no processo e o recrutador perguntar: você tem certeza que você não tem experiência na imunologia? Então é assim que a gente quer, né, que os alunos saiam, e graças a Deus todos têm saído assim muito, mas muito satisfeitos. Muito bacana, Ronaldo. Então, partindo aqui para mais uma pergunta, como que você enxerga esse papel hoje que a gente fala muito, né, tanto da inovação como da tecnologia nessa transformação da indústria farmacêutica? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, quando a gente fala de inovação e tecnologia, eu acho que a gente correlaciona, e dentro da indústria isso é muito presente, a área de P&D, né? Porque sempre foi a essência do core, né? Então é desenvolver produtos que tragam inovação, diferenciação, para você dar uma melhor qualidade de tratamento aí, de vida para o paciente. Só que a inovação e a tecnologia hoje ela está inserida em toda a jornada, né? Então a estratégia, a área comercial hoje ela é fortemente impactada. Então, se você pega hoje, né, como é que eu trabalho o meu Big Data de uma maneira realmente inteligente? Como é que eu utilizo as informações que estão no meu CRM? Como é que eu transformo dados em ações verdadeiras, em insights, para eu melhorar a minha estratégia, a capacidade de comunicação da minha equipe, para eu gerar mais valor na frente do meu cliente? Como é que eu uso hoje uma inteligência artificial para melhorar meu aprendizado, para melhorar minha forma de comunicação, que é fantástica, né? Eu digo a fantástica a ferramenta para isso. Sim. Ferramentas de IA para melhorar apresentações. Então você tem um recurso hoje à disposição muito forte. Tem um documentário no Netflix do Bill Gates, né? Não sei se vocês já viram, se não viram, acho que vale a pena. E ele fala muito das ambições da Microsoft hoje em investir na área de saúde através da inteligência artificial. Então, tem já uma série de iniciativas de parcerias de farmacêuticas, né, com empresas de tecnologia, para desenvolver metodologias, serviços, enfim, tecnologias novas para melhorar a saúde da população. Nesse documentário, por exemplo, tem uma parte lá que eles falam de câncer de pulmão. Mostram pacientes que foram acompanhados ao longo dos anos, e através da inteligência artificial você conseguiria antecipar o diagnóstico desse paciente em 5 anos. Olha só.
né? E uma doença que tem uma prevalência de morte muito grande. Então, se você antecipa isso, o que você propicia na melhora da saúde dessa pessoa, né? Então é isso, inteligência artificial está em tudo hoje, pessoal, e a gente precisa dominar essa tecnologia, entender. E eu vou te dizer que o momento é muito oportuno, tanto para a empresa quanto para os profissionais que entendem e aplicam isso no dia a dia. Porque eu acho que ainda tem. A gente está numa curva de aprendizado ainda, entendeu? Então tem muito a se desenvolver ainda, tanto na estratégia quanto na execução. Dá para se sobressair muito se a gente se aprimora nesse sentido. Perfeito. E eu sou um apaixonado pela inteligência artificial, né? É sem fim. Quanto mais você estuda, mais você aprofunda, mais você se apaixona. E é não ter medo da inteligência artificial, é começar a usar, se familiarizar, não deixar para depois, né? E hoje nós já temos vários treinamentos em loco, né, presenciais, falando do uso da IA na indústria farmacêutica, na área da saúde. Então é se capacitar, né, não só na área da saúde, mas na IA como um todo, né? Então é o presente e o futuro, e é um caminho literalmente sem volta. E quem ainda não começou, né, que comece aí o quanto antes. Ronaldo, a gente sabe da grande importância, né, das relações interpessoais, do network. Fala um pouco sobre essa questão do network, dessas relações no crescimento profissional dentro da indústria farmacêutica. Você citou isso lá no início, né, das conexões certas, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre. Felipe, vamos pensar assim, você está dentro de uma grande corporação hoje, você está nas suas relações pessoais no dia a dia, né? Mas vamos trazer primeiro para um cenário corporativo. Qualquer projeto que você vai construir hoje dentro de uma empresa, você dependerá de um grupo multidisciplinar. Por quê? Você tem um mercado extremamente regulado, você tem um nível de competição muito acirrada, então esse grupo multidisciplinar é que vai trabalhar com todas essas vertentes para que de fato você tenha um projeto efetivo e execuível, né? Se a gente sabe criar relações interpessoais, nutrir essas relações, fortalecer o nosso network, esse processo fica todo mais facilitado. A mesma coisa acontece extra-organização, né? Então, a gente está tendo na live aí agora uma série de pessoas que já trabalharam comigo em outros momentos, e isso foi através dessas relações que a gente vem construindo e nutrindo, cultivando. Você imagina do ponto de vista de construção de carreira, né? E sabe aquela máxima que fala assim, um ditado que diz que você precisa ser amigo de pessoas que falarão o seu nome dentro de uma sala sem que você esteja lá. Perfeito, perfeito. E isso tem muito valor. Isso representa a credibilidade que você transforma, mas também o quanto você é efetivo na construção das suas relações. Muito bom. E tá aqui, fato, né? Me chamou a atenção. Eurico falou que teve com você, né, em 2 empresas. Deixe-me voltar aqui. Teve outro comentário. O Wenderson falou, eu trabalhei com o Roca já em outra empresa, enfim, já vi algumas pessoas aí. O Rafael. O Wenderson Vieira. Trabalhei com ele já em 2 empresas. Ronaldo lidera pelo exemplo. Tive a grata surpresa de ser liderado por ele em 2 momentos na indústria farmacêutica. Profissional e ser humano exemplar. Aqui o Caio, o grande Caio, super presente, né? Retração do mercado sem diminuir o consumo exige maior qualificação dos profissionais. O menino é bom, viu, Ronaldo? Nossa senhora, perfeito. Agora foi o Caio Ribeiro? Foi o Caio Ribeiro. Legal. Perfeito, Caio, muito bom. Nai, Ronaldo tem uma grande experiência na liderança de equipes de alta performance. Muito legal aqui ver os comentários. Colasso, seja muito bem-vindo. Colasso falou que vai aí participar do curso, tem total interesse aí na área, muito bacana. Sempre importante, né? A gente tá aprendendo e conhecendo coisas novas. E também pegando esse gancho, Ronaldo, quais foram os principais aprendizados, né, na FGV e na Dom Cabral, nessas instituições? Legal, excelente pergunta. Felipe, eu acho que a oportunidade que eu tive de estudar, né, nessas instituições, para mim foi extremamente transformadora. De novo, quando você passa a ocupar posições de líderes, eu falei já em algum momento assim, a importância de você ter processos, metodologias muito bem estruturadas. E eu acho que essas instituições me deram muita segurança nesse sentido, de entender
o quanto essas metodologias poderiam contribuir para melhorar a qualidade do meu processo de liderança e gestão. Né? Com essas instituições, elas trabalham fundamentalmente com prática. Então você tem cases reais, você vai falar de liderança, você vai falar de gestão, você vai falar de análise, você vai falar de finanças, você vai aplicar isso na prática. Então você sai dali realmente seguro para utilizar isso. Então vamos pegar uma frase aqui do Falcone, que para mim ela é muito marcante. Né? Então a frase do Falcone tem assim: nós existimos para resolver problemas. E um problema resolvido é uma meta entregue. Né? O que a gente faz no papel de líderes aí dentro do segmento farmacêutico, mas em qualquer outro segmento? É o tempo todo você está resolvendo problemas. Então, sei lá, eu uso uma matriz de Ishikawa para eu fazer um diagnóstico de causa-raiz com muito mais precisão. Se eu vou fazer um plano de ação, eu vou usar lá um 5W2H. Eu vou fazer um PDCA para resolver melhor isso. Eu vou usar um Canvas. E é tudo isso que essas instituições me propiciou aprender melhor e que me ajudaram muito na prática aí. Sei lá, um processo de construção de design thinking para a gente ter ideias novas, enfim, por aí. Muito bacana, Ronaldo. Eu fiz FGV também. Dom Cabral, eu moro em Belo Horizonte, eu sou um grande admirador da Fundação Dom Cabral. Inclusive, tivemos aqui em uma live o Guilherme Miziara, que é professor da Dom Cabral na área né, documentação, de comunicação. E tanto Dom Cabral como o FGV, como o IBMEC, fica até aqui para quem quer se aprofundar no tema. Eu fiz um curso em company com ele e o Miziara é realmente uma autoridade, né, no tema, e muito bacana. E além disso tudo que você falou, ainda tem o lance, né, lembrando aqui da FGV, do network, né, com profissionais de outras áreas, né, o quanto que você aprende, o quanto que você troca, é muito bacana mesmo. Falando um pouco agora, Ronaldo, sobre, a gente sabe que a indústria farmacêutica, as metas são super desafiadoras, né, as grandes multinacionais, Ambev, onde o Caio trabalha, e como que você lida com a pressão dos resultados e metas de uma posição de liderança? Então, como é que você lida com isso? Não, essa sua pergunta ela é excelente porque, você imagina, esse é um tema extremamente nevrálgico. Né? Então a gente começou aqui o nosso bate-papo falando da complexidade que está envolvida esse mercado hoje e da transformação que ele vem sofrendo. Então você imagina a pressão sobre a entrega de resultados que vem diretamente sobre a liderança. Felipe, eu testei algumas coisas que hoje são meus guias, mestres, né? Então eu vou falar assim, primeiro, eu acho que é primordial a gente ter um ambiente de segurança emocional. Muito bom. Equipe não vai se engajar em projeto nenhum, por melhor que ele esteja, se ela não estiver bem, se ela não se sentir pertencente realmente àquele momento, àquela organização, àquele propósito ali. Você precisa ter indicadores muito claros, as pessoas precisam saber o que elas têm que entregar, para onde elas vão. Então, o indicador lá, o KPI, ele é o norte. E você precisa, eu vou repetir novamente, pedir licença para repetir, que é ter processos e métodos de governança muito bem estabelecidos. E rituais de acompanhamento, novamente, com seus diretos. Porque é isso que vai garantir. Porque não adianta também eu fazer gestão do KPI. O KPI é o final, é o resultado, já aconteceu. Eu faço gestão do processo, dessa construção. E é super importante isso, porque, na minha experiência, o que faz uma estratégia, um resultado acontecer? A combinação muito bem de estratégia e bem feita, e vamos entender estratégia como recurso, tá? Eu alocar o recurso na quantidade certa, da maneira correta, e qualidade na execução. Se o resultado não vem, pode ter certeza, vai buscar ou na estratégia ou na execução. Falcone fala que normalmente é a execução que está falha, né? Mas a partir daqui da execução é que você identifica onde foi o erro. Essa execução ela aconteceu no tempo, na qualidade, na intensidade estabelecida? Aconteceu. O recurso, então, provavelmente não foi suficiente. Vamos entender onde é que foi a falha. O recurso foi suficiente? Então, talvez esteja aqui, provavelmente estará aqui na execução, em um desses pontos que eu coloquei. Mas, de novo, com processos bem estruturados e metodologia de governança é que você vai poder aferir isso com bastante eficácia, né? Assertividade. Perfeito, muito bom.
Muito bom mesmo e segurança emocional, que você, isso aí para mim é crucial, né? Então você trabalhar com essa segurança emocional e somada a tudo que você falou, perfeito, é assim que eu penso e assino embaixo. Ronaldo, na sua carreira, um momento mais desafiador e como que você superou esse momento? Os desafios são muitos, né? A gente sabe, mas qual que mais te marcou e como que você superou? É, são bastante mesmo. Eu vou relatar, compartilhar com vocês aqui a minha promoção de GD para regional. Eu estava há 11 anos na indústria farmacêutica, tinha trabalhado o Centro-Oeste e o Nordeste. Aí eu sou promovido a regional e mudei para São Paulo, um mercado que eu não conhecia. Eu era responsável na época pelo Estado. E a empresa, na época, a Medley, passava por um processo de transformação muito grande. Ela tinha sido adquirida pela Sanofi. Então Uhum. tinha toda uma mudança de estratégia, de políticas, e a gente precisava se integrar a uma nova cultura. Tá? Então, eu digo que esse momento foi muito desafiador porque ele envolveu muitas mudanças ao mesmo tempo. Né? E aí, o que eu vejo? Quanto mais desafiador é o momento, onde é que você consegue superar? É na equipe, é no time com quem você trabalha. Então, é ter os profissionais qualificados, com nível de engajamento adequado, você vai ter condições de passar por isso com mais equilíbrio, com mais resultados, com os resultados que você precisa. Então, na época, a gente tinha uma incidência de turnover muito alto, a gente melhorou bastante esse turnover, a gente melhorou muito o processo de qualificação do seletivo, de recrutamento e seleção, para a gente ter mais agilidade, o Uhum. perfil dos profissionais que nós precisávamos contratar para, de fato, a gente ter maior efetividade, uma integração muito mais forte com as áreas correlatas, marketing, comercial, é, enfim, um acompanhamento muito mais efetivo de tudo aquilo que a gente executava. E qual foi o resultado disso? Acho que isso que é a maior comprovação. 2 anos depois, a regional foi premiada com melhor performance Brasil e nós fomos um grupo grande para país. Né? Então isso é mérito de um time num Espetacular. momento bem desafiador. Então a gente ganhou essa premiação. Eu acho que é o melhor simbolismo aí de que o trabalho foi bem feito. Muito bacana, Ronaldo. E é muito legal que você sempre traz ali, né, o que foi feito e o resultado que gerou. Isso é muito bacana, é muito inspirador. E falando em inspirador, o que mais te inspira em continuar evoluindo e buscando novos desafios na indústria farmacêutica, Ronaldo? Eu vou citar assim, eu acho que para mim isso é muito claro sobre dois aspectos. Primeiro, contribuir com o desenvolvimento de pessoas e organizações. Quando você consegue trabalhar bem esse pilar, você entrega resultados, as pessoas ganham mais dinheiro, são promovidas, realizam seus sonhos, né? E a gente tem a felicidade de trabalhar num segmento que é extremamente valioso, né? A gente desenvolve produtos que melhoram a qualidade de vida de milhões de pessoas. Então, você quer propósito maior do que esse? Né? Então, acho que isso é muito inspirador e me estimula sobremaneira aí a continuar progredindo, crescendo. Sensacional. Nós estamos partindo para o final, né? Quase aí uma hora de live. O tempo passa realmente super rápido, né? Um bate-papo super gostoso. Ronaldo, antes da gente finalizar, qual a mensagem você deixaria para profissionais que estão aqui, né, acompanhando a live e deseja trilhar uma carreira de sucesso na indústria, tanto os que já estão como os que querem ingressar? O mercado está sofrendo profundas transformações. Então, a gente falou sobre isso e sobre as competências aí que eu acho que cada vez serão mais exigidas. O que eu diria é capacite-se, prepare-se muito bem, faça mais movimentos laterais. Né? Às vezes a gente constrói uma carreira muito vertical. Uhum. E com esse dinamismo do mercado, eu acho que quanto mais você tiver experiência, seja na área de execução, seja na estratégia, às vezes até numa área mais técnica, melhor preparado, mais valor você terá para a empresa, porque você entenderá melhor o contexto no qual ela está inserida e vai poder contribuir de forma mais relevante. Tá? E ouse, pessoal, porque qualquer novo movimento que você faz, tenha certeza, por mais que você esteja preparado, virão surpresas. Então,
Seja ousado, vai para É cima, isso. tenha medo. Muito bom, muito bom. É isso, é ser ousado mesmo. Por acaso, se alguém está ali naquela zona de conforto, por insegurança de mudar, por medo, mudar dá medo, né? Então, a primeira grande mudança que gera desconforto é no nosso nascimento. A gente sai daquele ambiente maravilhoso, confortável, né? E vem para o mundo. Então, saiam da zona de conforto, né? Quem está feliz, onde está, ótimo, mas quem tem um desejo de migrar para uma linha de alta complexidade, como você falou, de fazer essa movimentação horizontal, né? Da demanda para vendas, da vendas para o marketing, para quem é profissional da área de saúde, para a área médica, para ser um MSL. Então a indústria está aí oferecendo isso tudo, né? Então é um dos nossos propósitos aqui é fazer com que as pessoas realmente se desafiem, né? E principalmente saiam da zona de conforto, aqueles que estão. Então estamos aqui para isso, focados na imunologia. Nós temos vários outros profissionais focados em outras áreas. A indústria farmacêutica só cresce. É o que eu sempre falo. A gente tem imunologia, hematologia, terapia gênica, doenças raras, terapia celular, né? Que é um medicamento é feito para aquele paciente específico. Então está evoluindo muito. Então vamos crescer e vamos evoluir juntos, né? Aproveitar todas essas oportunidades. Ronaldo, eu vou super te agradecer, né? A participação foi incrível, aprendi muito, tenho certeza aqui que todos também, né, aprenderam muito. Amanhã, pessoal, para quem não conseguiu assistir e perguntar, essa live já vai estar no YouTube Indústria Farmacêutica. Então todas as lives eu desculpa, para o YouTube. Amanhã mesmo ela já vai estar no YouTube. Eu vou colocar o link aqui também no Instagram e aqui na bio. E eu abro, Ronaldo, para suas considerações finais, para você deixar aí um recado. O espaço é seu. Tá. Felipe, novamente obrigado aí pelo convite, né? Aos colegas aí que dedicaram um tempo aí para participar conosco, muito obrigado de verdade. Eu acho que a ideia aqui era a gente trocar ideias, experiências, um papo franco, aberto. A indústria farmacêutica é um segmento apaixonante. As pessoas que têm interesse em entrar nesse segmento, invistam, vale a pena, tá? Eu tenho certeza que vocês serão recompensados por isso. Eu falei no início do bate-papo aqui, minha carreira começa lá na faculdade, eu já estou aí há 27 anos nesse segmento e tenho muito para aprender, tá? Tenho muito para aprender, eu acho que a gente tem que ter essa consciência e a gente aprende com todos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar se renovando o tempo todo e então esse é minha energia, o meu motor também, me manter atualizado. Tá bom? Maravilha. Obrigadão, grande abraço. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço, obrigado, pessoal. Ótima noite a todos. Tchau, Até tchau. mais.